Fala galera, boa noite a todos. Mais uma live aí bem bacana hoje com Milton Esperafico. Galera entrando aí. Vamos ver quem que já entrou aí. Meu amigo Robinho, Esperafico já entrou. D Costa, Deco, o Alemão. Vamos lá. Vou mandar aqui o convite para ele. Ixi. Ô, Milton, manda para mim o convite, porque eu não tô conseguindo mandar para você. Meu convite aqui não tá indo. Vê se você consegue pedir para participar da live aqui. Fala, Robinho. Não, com certeza. A gente precisa saber, né, o que se passa, porque a gente paga a conta aí também, né? Grande Lindomar. Vamos ver aqui, que eu não tô conseguindo mandar o convite. Não sei se é alguma coisa aqui. Deixa eu arrumar mais um pouco essa câmera aqui. Vamos ver. Vocês estão. A imagem tá boa aí? O som. Vamos ver aí se o Milton consegue mandar para mim aí o convite. Beleza. Então, todo mundo ouvindo aí, vamos só ver aqui se a gente consegue colocar o Milton aqui na. Eu não tô conseguindo mandar, Milton. Vê se você consegue mandar aí para mim o convite. Mas alemão, não tem jeito, cara. Não tem como dar uma melhorada aí, já tá bagunçado o coreto, né? Fala, Tiagueira, grande Tigas, Thiago Cadelo, parceiraço. Ô Milton, tenta ver, a gente espera aqui, ver se você consegue atualizar o seu Instagram. Ele tá falando alguma coisa de atualizar a versão. Eu não sei se você usa iPhone ou Android. Aí você vai lá no Play Store ou na loja lá da Apple, se for lá, só põe para atualizar. Provavelmente resolve. Ele tá dando isso para mim aqui agora. Ele tá, quer ver? Ele tá dando a mensagem que você precisa da versão mais recente do Instagram. Fala, tá a borda. Alex Gagliano. E ó, alemão, tô de óculos novo, ó. By Ivan Ótica, ó. Pá, estreando o óculos novo hoje. Enxergando tudo. Veio mais meio segundo agora com esse óculos. Grande Pimenta também. Vamos ver aqui. Ah, agora foi. Fala, Milton. Boa noite, como é que está, Fábio?
Boa noite, tudo bem e você? Que bom, cara. Tô vendo que você tá cheio de troféu, capacete, tá organizado aí, hein? Ah, mais ou menos, né? Aqui é uma miniaturazinha do modelo novo. É o único que eu tenho que é miniatura, porque eu tenho aqui, ó. Eu fiz uma. Nessa pintura nova, eu fiz uma homenagem à minha mãe, ó. Oh, que legal, ficou lindo, cara. Tá lindo. Ligado? Aí esse foi o único que eu fiz a miniatura, que o número que eu uso em homenagem a ela, Aham. 47. E aí fiz a pintura dela aqui no topo. E aí Bah. foi o único que eu fiz uma miniatura. Os outros eu não tenho miniatura. Ah, mas fica bonito, né? É interessante. Fica. Muitos pilotos estão fazendo, né? Estão fazendo E ó, doação. e ele tem o forro de dentro, ó, tem tudo, não é pelado o Não, casco. não, é top, top, 100%. Isso é bacana. Que legal, que legal. E os troféuzinhos aí tem. Eu só não, Ao eu não longo, trouxe os de carro ainda. Esses é, são só do kart. ao longo dos anos, né? Esse tem um custo alto, né? Não, esse. E o Eu, capacetinho vai evoluindo, né? Você vai fazendo a pintura, vai ficando caro. Olha, você tem uma coleção bacana aí, pô. tem os meus aqui, daí tem o do Ricardo, do Rodrigo, do Rafael, né, que faleceu, tem o do Guilherme, aí tem o meu, tem vários aqui, mas não, tá faltando uns, né? Claro, tá faltando uns. Sim. Pô, a hora que você não quiser mais algum desses aí, eu aceito para pendurar aqui, viu? Com o maior prazer. Que legal, obrigado. Não, esses aí são bonitos demais, tem que guardar mesmo. É, tem que organizar, né? Tem Tem que que organizar. organizar, tem que organizar. A gente que gosta tem que deixar organizadinho, bonitinho, fica legal, né? Viu, Fábio? Mas obrigado aí pelo convite para participar. Que isso, E eu que agradeço aí por você ter aceitado. eu vejo que você é um cara que muita gente assiste, valoriza. Ó, tem já Sim. 44, nem começou e já estamos com 44 pessoas aí acompanhando direto. Que bom, que bom. Sim, não, e eu falei que eu comecei essa história de live, Milton, assim, meio despretensioso mesmo, com esse negócio da pandemia, né? As corridas foram canceladas e tudo. E aí eu pus um dia na caixinha de perguntas aí pro pessoal, falei, pô, acho que eu vou começar a fazer umas lives, o que que vocês acham? Aí o pessoal gostou da ideia, e eu comecei a fazer, e o pessoal curtiu vir fazer também, topou. Aí eu falei, Bah, legal, então vamos que nós vamos. temos aí você, o Djalma Fogaça, André Sim, Dueck, o Rodrigo Matar, o Lito, o Reginaldo Leme. Nossa, tem uma turma boa aí fazendo, né, cara? tem. A primeira que eu fui fazer foi com o Monstro. O Monstro é amigo meu, é um cara sensacional, não tenho o que Eu falar. tenho também eu participei com o Gildo Pires, né? Tem o Robério Lessa, pá, do lado do Nordeste, lá de Fortaleza. Legal, cara. Pô, bacana. Mas Mas bora brigadão lá, vamos mesmo, Milton, trabalhar. por... A hora que você Vamos, quiser vamos. aí, nós estamos à disposição aí. Não, vou colocar pra galera aí, pra quem não conhece. É óbvio que do Milton eu peguei uma colinha aqui, porque é muita coisa pra decorar dele, galera. Mas o homem é bravo, ó. Já andou, ele começou na moto velocidade em 75, depois foi para o kart, em 82 no automobilismo, em 85 Fórmula Ford, 93 Fórmula 3, já foi dirigente do Automóvel Clube de Toledo, já foi vice-presidente da Confederação, da Federação Paranaense de Automobilismo, vice-presidente da CBA, não, vice-presidente da Confederação de Automobilismo. E no período que ele foi piloto e dirigente ainda, ele acompanhou o desenvolvimento da carreira de todos os seus sobrinhos, no Brasil, na Europa e Estados Unidos. O homem não é fraco não, hein? E o legado dessa família Esperafico é sensacional no automobilismo. Eles começaram em 73, com o irmão mais velho, com o Dilson. Eles estão até hoje e já revelaram 10 pilotos para o automobilismo brasileiro e mundial e participando ativamente nas mais diversas categorias e principais autódromos do mundo. E esse ano agora a família completa 48 anos ininterruptos
de participação em provas de automobilismo. Esse é só um começo do resumo do que vem por aí, pessoal. É mole ou quer mais? Milton, para começar, boa noite. Obrigado mais uma vez pela honra aí, por você participar. E eu vejo que você está sempre nas minhas lives. Te agradeço também por isso. Agora é com você. Dá seu boa noite e manda ver em cima desse resuminho super, pô, super vitorioso esse resumo. Ah, sim, e assim, tem mais um piloto de Palmeiras das Missões, que é o Júnior Esperafico, ele participa de arrancada, esse não está no cômputo aí, né? Temos também Ah, piloto na Itália, que correu na Itália, também de lá, mas graças a Deus a gente fez muitos amigos e no Brasil e no mundo, né? Acompanhando o automobilismo, e é gratificante, é um retorno. Eu acredito que todos que participam, todos que participam, né, aprendem alguma coisa, né, com automobilismo, regras, educação, sim. e a gente consegue fazer amigos, que nem eu te falei, no Brasil inteiro. Lá no Pará, tá o Fernando, o Kim, que é lá do Pará, viu o Jorge Fleck, do Rio Grande do Sul. Então, você começa a ver de Fortaleza, Brasil inteiro, você consegue juntar amigos, né? Então, isso que é importante. É, e temos aí, ó, tem o Robson, da Federação do Espírito Santo. Tive o prazer de ter ele na mesma equipe que eu, ou ter o prazer de fazer parte da mesma equipe que ele. Pilota também, faz parte lá da Federação do Espírito Santo, amigo nosso em comum, tá aí na live também. Não, o da O Federação do Robson, Espírito Santo, o Robson é top, é Robson. parceirão da gente aí, trabalha junto. E, então é por aí. Tá o piloto Thiago Santin, que está em Paragominas, no Pará, está acompanhando a gente aí também. Marilda É, ó, Pisoni, Stephanie Mertz. ó, tem Ah, bastante gente, ó. Tem o piloto aqui, ó, o Pedro Pimenta, o Cláudio Taborda, tem a piloto de kart Tatia Cera, piloto Alex Gagliano, o aí o Lindomar, Caio. que ele é da Equilibre Costa, ele é da Equilibre Car, que ele é da ensina duas rodas, não dá em duas rodas. Temos a Babi Rodrigues, filha do Olha aí. falecido e saudoso Amadeu, tá aqui da Hot Car, Nossa chefe de equipe, sempre chefe de que eu vou a equipe, isso São aí. Paulo, vou na equipe dela, ela sempre, o falecido Amadeu, nosso grande amigo, sempre recebeu com grande carinho. É, não, eu fiz uma live sensacional com ela, foi super simpática, super gente boa comigo. É, já até falei para ela, já separei a camiseta dela aqui, como prometido, eu vou levar ela para dar uma volta de Maverick V8 comigo. Olha aí, pronto. E é Pô, uma pessoal, pessoa. eu tenho um pedido para fazer, vou aproveitar. Um Vamos amigo lá. meu pediu um hot car, um stock car antigo. Pode ser sem motor, com motor, 6 cilindros. Se alguém souber, me avisa, me avisa. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos resgatar essas naves aí do automobilismo, hein? Ó, tá aí, ó. Tá o Lucas, o Tiago Santinho, o Dilson Esperafico, que é meu irmão, estão É, em Paragominas, no Pará, acompanhando aí. isso aí. Um beijo para toda a família Esperafico aí. E eu sou um dos caras que agradece por tudo que vocês, família Esperafico, fizeram e fazem pelo nosso automobilismo, que a gente tanto tem uma paixão, ama tanto esse negócio, né? Obrigado, cara, obrigado. Mas vamos lá, Milton. Como que você foi influenciado pelo Dilson para entrar ou Certeza. foi? Não. O Dilson arrumou um Fuscão lá da família lá e colocou uns escape cruzados e falou, vou correr. Na inauguração do autódromo de Cascavel. E aí eu tinha uma cinquentinha e falei, eu também vou. O problema foi conseguir a autorização do meu pai, né? Que eu era menor, né? Eu tinha 14 anos. Mas eu Eita. consegui. Consegui, fui correr também 2 anos depois, né? No autódromo de Cascavel. Aí não parei mais, né? E aí, e você tem preferência, Milton? Você começou gostando mais de moto ou o que der para acelerar você tá indo também? Não, a minha paixão era moto, né? Eu tinha 13, 14 anos e andava com moto dos outros, aí comprei uma cinquentinha, 125, fui parar numa 750, mas sempre andei de moto, né? Caí muitos tombos também, né? Ah, Depois eu corri de motocross também,
mas tá na veia, tá no sangue, tendo motor, roncando é o que interessa, né? Falou em velocidade, vamos lá, né? Bora, bora. Aí, nesse meio tempo, claro, eu consegui ser presidente do Automóvel Clube de Toledo, acompanhar a carreira do Ricardo e do Rodrigo, que foram os primeiros sobrinhos, né, que começaram a correr do kart. E aí era presidente do Automóvel Clube, tio de piloto, e foi assim Aí, bastante tumultuado, viu, para acompanhar tudo isso aí, né? 24 horas no automobilismo era pouco, né? Era porque quando eu fui também da federação, eu era diretor de prova, eu fui comissário técnico desportivo, entende? De várias categorias, inclusive até na Stock Car, eu já fui piloto convidado, né, de comissário, e aprendemos bastante, aprendemos muito. Por Ah, isso sim. também foi um dos motivos que me levou a ser presidente do Automóvel Clube, vice-presidente da federação e candidato também da CBA depois, com o tempo, né? Para quem está na live, segura aí. Nós já vamos falar dessas eleições da CBA aí um pouquinho mais para frente. Deixa o Milton contar da carreira. Vamos fazer um bate-papo. Quem tiver pergunta aí, manda na caixinha aí para nós. E aí, o Pimenta já Vamos, mandou uma pergunta da CBA. Ô, vamos Pimenta, responder. segura 2 minutinhos para o Milton responder. Vamos terminar só essa partezinha dele de piloto e tudo mais, da história aí da família um pouquinho. E aí a gente já volta e já responde a sua, tá, Pedrão? E me fala uma coisa, ô Milton, e os sobrinhos, aí não tem jeito, né? Vai sendo tudo influenciado pelo tio, pelo. Aí um vai puxando o outro pro meio, né? E cada um vai para um lado ou a maioria quer seguir o mesmo caminho, de fórmula ou turismo? Como que é essa divisão aí, né? Não, foi interessante. Claro que nós tínhamos no Brasil, na época nós tínhamos o kart, nós tínhamos a Fórmula Ford e a Fórmula 3 brasileira e sul-americana. Era muito forte, muito forte. Eu corria na Fórmula Ford, largavam 40 carros. Então nós tínhamos que fazer a qualificação, né? Fazer 2 corridas para classificar quem ia correr na principal. Na Fórmula 3 largava 28, 30 carros. Então, o sonho do piloto do kart era ir para a Fórmula Ford, monoposto, né? Nós temos que Sim, pensar no monoposto. A CBA, no caso, tem que pensar nesse aspecto, no monoposto. Kart, uma Fórmula Ford, que hoje seria uma Fórmula Delta, que muito top, lindo carro. Nós temos também a opção da Fórmula 1600, né? E tínhamos a Inter, né? Também eu acho que parou. Tem a Fórmula 1600 e a Fórmula V. Então, a e a Fórmula Fórmula 3. Inter, desculpa te cortar, Milton. A Fórmula Inter a gente tem um piloto aqui, o Cláudio Taborda, acho que ele está mais por dentro. Se manda um alô para nós aí, Taborda, se acabou a Fórmula Inter ou não. Eu fiz uma live com ele e chamaram eu para fazer um Inter Day, que é pilotar por um dia lá. Aí vamos descobrir se acabou ou não, mas manda ver, continua aí, Milton. Então, é interessante. Infelizmente, no Brasil, perdemos a Fórmula Ford, a Fórmula Renault e perdemos a Fórmula 3. Agora, nós temos que trabalhar para o piloto sair do kart e ir para a Fórmula Delta e tentar restabelecer, tentar voltar à Fórmula 3. Porque você sair do kart e lá fora, direto lá, é caríssimo. A escola fica muito cara para você. Entendeu? Então, os meus sobrinhos mesmo fizeram kart aqui, fizeram a Fórmula 3 aqui, a Fórmula inglesa lá, porque não tinha mais aqui, voltaram para cá fazer a Fórmula 3 sul-americana. Depois fizeram a Fórmula 3000 europeia, que chamava-se Fórmula 3000 italiana, na Itália, onde o Ricardo foi campeão, o Rodrigo ficou em quarto, depois o Ricardo foi vice-campeão da Fórmula 3000 internacional, e chegou a ser piloto da Fórmula 1 da Williams, né? Então, tivemos com um pezinho lá dentro na Fórmula 1, graças a Deus. Mas, infelizmente, não era a hora, né? Então, muitos pilotos nós perdemos com talentos aqui no Brasil por falta de apoio, falta de patrocínio. Então,
O que está faltando no Brasil, acho que agora com a Bandeirantes vai melhorar, vai incentivar mais todas as categorias, vai direcionar mais. Nós vamos, é que nem futebol, quanto mais passa, mais patrocínio vem atrás. Então, eu acho que com a Band e outras televisões que estão apoiando o automobilismo, vai fazer com que apareçam mais patrocinadores, né? E porque o patrocinador quer retorno. Então não adianta. Adianta escrever o nome e não aparecer. Ele quer ver retorno, quer ver mídia. Então nós precisamos disso, gente. Precisamos. E me fala uma coisa, Milton. Até perguntaram aqui, não deu certo Fórmula 1 por quê? Verba, patrocínio, faltou carro, o que faltou? Não, na época, a Petrobras ela patrocinava uma equipe de Fórmula 3000, só que nós não tínhamos o carro principal dessa equipe e direcionava um valor para a Williams, mas não tinha uma obrigação, sabe? Entendi. Não exigiram que o piloto fosse. Então, entendi. Hoje muitas empresas, que nem o japonês lá, tá na Fórmula 1 lá, que a Honda patrocina, mas exigiu que fosse o japonês. Sim. Um cara da Rússia que tem dinheiro, põe dinheiro lá. Claro, nós precisamos também não só de dinheiro, mas de talentos, né? Mas, e você acha que existe uma possibilidade de voltar essas categorias de monoposto no Brasil? Você acha que faz falta para a criação de novos talentos? Bom, eu estive em São Paulo, falei com o Minelli, meu amigo, viu Fórmula Delta, é top, é lindo o carro, está prontinho. Infelizmente só tinha 6 carros, né, no grid. Eu acho que eu, pelo menos, vou e estou incentivando que todos saiam do kart e passem pela Fórmula Delta, como eu falei, não posso desmerecer a Fórmula V nem a Fórmula 600, mas a Fórmula Delta hoje é o caminho, depois do kart, e aí tentar retornar à Fórmula 3, né? Tentar trazer da Europa, de repente, um chassi mais novo, tentar baixar o custo também, né? Claro que está difícil nessa época de pandemia, o dólar lá em cima, né? E você acha que podemos produzir esses carros, desde o seu chassi, motor e tudo mais, para baratear isso? Sim. Você acha que temos capacidade para isso? A Fórmula Delta está pronto, está aí. Sim. Mas aí eu digo outras superiores. Por exemplo, você vai fazer uma Fórmula 3 aqui no, não sei, no Brasil, alguma coisa. Fórmula 3 eu acho interessante que venha da Europa. Pronto, né? E a gente, claro, tentar fazer um custo menor, né? Possível, né? Mas aí segue o padrão de fora, né? Agora, vamos falar do kart. Kart, infelizmente, agora a CBA acabou de anunciar, a nova diretoria da CBA acabou de anunciar que nós tínhamos, os karts tinham um padrão nacional de chassi e tinha uma categoria chamada OK, que é 1, 2 tempos, SIC FIA, certo? Só que agora o CNK, o presidente agora em exercício lá da CBA, anunciou chassi liberado para todas as categorias, chassi importados. Isso, se já estava difícil para o kart, agora vai piorar. Porque se você quiser andar lá na ponta, lá na frente, infelizmente você vai pagar 30 mil no chassi que você pagava 15 mil no nacional. E eu também acho que isso aí vai desmotivar as fábricas nacionais que investiram tanto e tantos anos aqui no Brasil. O que vai acontecer? É notório que um chassi importado é melhor, não sei se é a qualidade do produto, mas é mais rápido. Então, eu não estou falando aqui que o chassi nacional não presta. Eu estou aqui defendendo as indústrias brasileiras, as fábricas. O que vai acontecer com essas fábricas? Que justamente agora, numa época de pandemia, passa tudo a ser importado. Já é motor, vai importado, já é, mas
Mas agora vem chassi importado. Quem vai ter condições de andar é quem tem mais condições financeiras e mais patrocínio. Então, muitos que fariam os campeonatos regionais, por exemplo, em automóveis clubes que nem Cascavel e que nem a Federação Paranaense, fala, pô, o que adianta eu ficar treinando com um chassi nacional aqui, fazer um campeonato regional ou paranaense, quando eu vou lá para o brasileiro, eu tenho que usar o importado. Então, já existia uma categoria OK, que era tudo importado. Tinha que manter, poderia manter, para quem vai para a Europa participar de kart, ou que nem diz que vai vir um brasileiro, não está confirmado ainda se vem, né? Mas está difícil, viu? Eu acho que tinha que ser pensado antes de fazer isso daí, mas pode ter dado um tiro no pé. Eu acho que já está difícil o automobilismo, com pandemia, com dólar alto. Você vai pagar 15 mil reais num chassi nacional, como é que você vai pagar 30 pau num chassi importado? E com isso a nossa fábrica de talentos vai ficando cada vez mais escassa, né? Infelizmente. E temos com certeza grandes nomes que não chegaram ou não voam muito alto justamente por essas situações, né? Porque aí ou o cara tem que ter realmente uma condição particular para continuar no meio, ou ele tem que buscar uma ajuda e nem sempre a ajuda vem tão fácil, né? Difícil, é muito difícil. É patrocínio, né? O início de tudo é patrocínio, né? E para você conseguir um patrocínio de uma empresa, aquilo que eu falo, você precisa ter um custo mais baixo para iniciar e precisa ter um patrocínio depois para continuar. E aí a mídia que conta a CBA, eu sempre falo, a CBA tem que pensar em ir lá auxiliar o Automóvel Clube, a federação, com escolinhas de kart, certo? Tentar minimizar os custos, não só pensar em arrecadar, sabe? Nós temos que apoiar as federações que não fazem ou fazem pouco automobilismo, certo? Infelizmente, tem federações que não conseguem fazer 3 modalidades durante um período no ano, não conseguem ter 50 pilotos numa federação, entende? Então, nós temos que incentivar e cobrar as federações nesse aspecto. E aí, em vez dessas federações com menos pilotos, ao invés de se juntar, elas dividem, né? Exatamente, infelizmente. Como você vê, antes da gente pular para essa parte da CBA, que bastante gente está curiosa aí, como que você vê hoje o nosso automobilismo brasileiro? Por exemplo, se a gente olhar aqui do lado na Argentina, você vê que eles estão anos-luz à frente, né? De uma forma geral, né? Não estou colocando, lógico, a gente tem aqui a Stock Car, que é uma baita categoria, tem a Copa Truck, Turismo Nacional agora, que vai andar junto com a Stock, mas temos outras categorias, mas assim, a gente vê que sempre nas últimas lives, pelo menos que eu tenho feito, o pessoal tem citado bastante, né, as categorias, o automobilismo como um todo na Argentina. Eu já acompanho há um tempo, e você vê que lá eles são torcedores fervorosos por marca, por piloto, lotam os autódromos, é um negócio... Como que você vê hoje o nosso automobilismo aqui no Brasil? É que nem você citou, nós temos 4, 5 categorias fortes aqui. Mas lá é uma loucura. Eu converso com os pilotos de lá, eles tá cheio de patrocínio. Existe o Automóvel Clube Argentino, é muito forte. As pessoas também gostam muito de corrida. Eu fui participar lá da Fórmula 3 Sul-Americana e eu senti isso. Agora, é muito divulgado, é muito trabalhado. O Automóvel Clube Argentino, ele tem dinheiro, ele tem moral para ir nas empresas, entendeu? O que nós precisamos aqui é uma CBA ir numa empresa, numa Renault, infelizmente a Ford está saindo. Mas você ir lá pedir apoio,
ter uma bancada do automobilismo lá em Brasília, que nós precisamos. Nós temos a bancada ruralista, que funciona. Por que nós não temos que ter uma bancada do automobilismo? Se cada federação e cada piloto do seu estado começar a indicar um deputado federal e a CBA ir para cima, nós conseguimos fazer um pool aonde nós vamos pegar as leis de incentivos, nós vamos conseguir maiores retornos das empresas, das montadoras, para vai refletir onde? No piloto, entendeu? Tem que ter algum apoio a nível nacional. E isso é que não está sendo feito, entendeu? E, por exemplo, eu vejo aqui a situação em São Paulo, por exemplo. Eu sempre morei bem próximo aqui em Interlagos, sempre frequentei e entrei para o automobilismo já, digamos, um pouco velho aí. Mas nunca deixei de ir, de frequentar, de gostar. Mas o que eu vejo é assim, desde quando eu era muito novo, as arquibancadas já eram gratuitas para você ter acesso. Só que é como você falou, a gente não vê divulgação, não vê faixas, não vê televisão, rádio, internet hoje, né? No caso hoje, você não vê as mídias divulgando. E aí você acha que quem poderia mudar isso? A federação, com a ajuda da CBA, associação de piloto, equipe, campeonato, ou Não, uma união? União, você falou tudo. Nós temos que nos reunirmos. É mais ou menos assim. O presidente do Automóvel Clube vai falar com o governador lá em Campo Grande para fazer uma corrida? Ah, então o senhor disse que é presidente do Automóvel Clube. Agora, se vai o presidente do Automóvel Clube, da federação de lá, está aí o presidente da CBA, e nesse meio tempo você faz um trabalho de marketing aonde você vai levar o pessoal da mídia junto. Aí o governador vai te receber, vai te dar retorno, e funciona assim. Juntos nós somos mais fortes, entendeu? Nós temos que brigar unidos, nós temos que ser unidos, mas infelizmente está muito cada um para si. E aí você não consegue nada, infelizmente não consegue nada, entendeu? O piloto, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu cheguei no autódromo de Cascavel um belo dia, estava lá o Diogo Pacheco, encostado lá na tela, pagou seu ingresso, estava lá na tela. Ô, Diogo, o que você está falando? Foi campeão brasileiro da Stock Light. E tinha uma corrida de Stock lá. Ele não tinha acesso nos boxes. Claro, não pode entrar 10 mil pessoas, que limita o trabalho. Mas com a carteirinha de piloto da CBA que você paga, você nem tem direito a entrar no autódromo. Você tem que pagar. Então, isso era um negócio que tinha que ser revisto. Valorizar mais o piloto. Dar mais retorno. Mas hoje acontece isso aqui. Por exemplo, eu tenho minha carteira de piloto, e em alguns eventos não adianta eu mostrar ela, que não adianta. É a mesma coisa que não servir para nada. Não, ela vai servir para você fazer a inscrição, dizer que você tem a carteirinha e você pode participar, certo? Sim, mas existem eventos que você entra com a carteirinha, ela te permite um acesso. É como você falou, não vai liberar para 10 mil pessoas, mas, por exemplo, eu como piloto, se eu quisesse assistir uma corrida do Campeonato Paulista, eu tenho minha carteirinha, era liberado. Eu não precisava dar credencial, com a minha carteirinha eu acessava. Mas se eu for assistir uma Stock, uma Copa Truck, ou sei lá, um Porsche Cup, uma outra categoria, é como se você tivesse sem ingresso. Você não acha que para piloto que paga essa carteirinha, no valor que paga anual, não deveria ser liberado para que ela frequentasse não só pilotando o seu carro, mas também como ali um admirador ou de alguma forma ela vai estar fazendo algum trabalho ali dentro, se ela foi até ali, não deveria ser liberado isso? Exatamente. Funciona assim, na minha opinião, o piloto tem uma carteira, né? Tudo que é corrida é fiscalizado pela Confederação Brasileira de Automobilismo, certo? Certo. Então deveria ter acesso, pelo menos livre, para entrar no autódromo, certo? Eu não digo entrar
no box, porque eu tô falando, hoje nem se fala, né? Nem público tem. Sim, Mas na época da corrida, no box você não tinha direito. Você não tem direito aí. Não, no autódromo. Porque se você tem essa liberdade, se você é convidado para entrar no autódromo sem pagar, você vai trazer tua esposa, teus filhos, você vai acabar trazendo um monte de gente junto, entendeu? sim. Então, se tiver 6 mil pilotos no Brasil com carteirinha de piloto, quando tiver em Cascavel, vai ter 200, 150 no máximo que vão estar aí querendo entrar, nem isso, talvez. Pô, quem tiver carteira da CBA terá direito ao ingresso no autódromo. Não digo no box, porque vai tumultuar. Mas, com isso, você vai trazer muito mais gente junto, certo? E Sim. você vai ter um retorno. Outra coisa, piloto, a CBA deveria fazer o quê? Vamos incentivar, vamos dar um retorno para quem faz a carteirinha de CBA? Vamos pegar uma montadora de pneus e quem é filiado à CBA, que tem carteira de piloto, tem 5% ou 10% na compra de pneus para o seu automóvel. Pô, você tem que dar um retorno pro piloto, sabe? Sim. Ou numa farmácia, ou você tem que procurar parceiros para dar retorno para o piloto. Não só cobrar. Vai agregar dos dois lados, né? Exatamente, exatamente. Então é por aí, nós precisamos fazer a coisa melhorar para o lado do piloto, entendeu? Eu, pelo menos, fui piloto, defendo o piloto, entendeu? E é por aí, eu acho que o caminho é esse. Agora, tudo começa no kart, então se preocupar, porque o kart, senão vai acontecer assim, que nem as fórmulas, vai acabar, entendeu? Uma coisa que está crescendo, assim, que nós, inclusive, aqui em Toledo temos, é uma pista de arrancada, certo? Porque é um custo alto, mas você pode limitar as categorias, né? E agora, tivemos uma notícia boa hoje, que nós teremos também uma pista de arrancada lá em Foz do Iguaçu. Inclusive, eu estava falando com o Rubens Gatti, que é o presidente da federação, pediu para o Bento Tino, que é o vice, estava lá representando, e hoje o prefeito assinou. É muito top. Então, teremos uma pista de arrancada oficial em Toledo, uma em Foz, Cascavel tem em Curitiba, dentro dos autódromos. Então, pelo menos... Eu comecei nas provas de arrancada. Eu andei em Curitiba, em Pinhais. Eu fiz um festival lá em Curitiba. E eu andava aqui nas provas de arrancada aqui em Interlagos. Eu comecei aí também. Olha aí, é muito interessante. E tem muitos adeptos e está crescendo muito. Então, eu acho Sim. que apoiar mais os automóveis clubes, mais as federações, isso é um trabalho da CBA. CBA tem que se preocupar muito agora. Ela liberou todos os chassis importados em função do SIC-FIA, em função de um mundial que poderá ter no Brasil, mas volto a falar, para as fabricantes de chassi, para o vendedor de peça nacional, vai ter crise, infelizmente. Vai só aumentar o custo e vai afastar os pilotos aí, vai atrapalhar a carreira de muitos deles, ou até alçar aqueles que alçam uma carreira longínqua, aí vai acabar atrapalhando esse orçamento, né? Uma coisa assim que eu tive a oportunidade de ir para o Nordeste e conheci muita gente lá que ama o automobilismo, principalmente lá em Fortaleza, tem fábrica de automóvel, Pedro Virgínio, tem até prestaram uma homenagem há uns anos atrás para o Neném Pimentel, que foi um cara que construiu o autódromo de lá. Então, tem muita gente que adora e gosta do automobilismo. Da Paraíba, o Fernando Monteiro, nossa, recepcionou nós lá muito bem. Tem um autódromo
na Paraíba, lá em João... Não fica na cidade de João Pessoa, lá, fui lá, nos recebeu muito bem. Então, eu vejo que tem muita gente que gosta de automobilismo, que ama, fez o autódromo, cara. Então, só que estão abandonados. Estão abandonados. Nós achamos Assim que, como o Caruaru também está abandonado, né? infelizmente, nós tivemos 8 anos o presidente lá de Pernambuco, e o último foi mais 4, são 12 anos que foram presidente da CBA lá de Pernambuco, e justamente o autódromo de Pernambuco é que acabou. Estão depredando, infelizmente estão roubando tudo, e é nessas horas que a CBA tinha que intervir. O presidente da CBA ir lá em Caruaru, fazer uma junta os pilotos, vereadores, deputados estaduais, vai lá, fala com o prefeito, cara. Não deixa acabar, não sei. Infelizmente, em vez de nós a melhorar, nós estamos piorando, infelizmente. Isso aí. Ô, Milton, vamos entrar na questão CBA, pode ser? Vamos, estou aí, estou à disposição. Então, vamos lá. O Pedro Pimenta, ele começou aqui com a pergunta, ó. Gostaria que o Milton falasse o que ele acha sobre a atual forma de se eleger um presidente para a CBA. Bom, a forma é assim, nós temos 22 federações com direito a voto, entre aspas. São 22 federações que teriam direito a voto e a Associação dos Pilotos, certo? Muito bem. Acontece que existem federações que não fazem automobilismo. Como assim? Tem federações que não fazem metade do que o automóvel... eu falei até besteira, não é metade. Não faz 10% que o Automóvel Clube de Cascavel faz. Você entendeu? O Automóvel Clube de Cascavel tem arrancada, tem velocidade, tem regional de marcas, tem, claro, vem Fórmula Truck, vem Copa Truck, vem... Então, o que acontece? Tem federações que não fazem uma corrida de nada. Teriam que fazer 3 modalidades no mínimo. 3 modalidades, 3 campeonatos. Não fazem. Teriam que ter 50 pilotos no mínimo. Não tem, mas tem direito a voto. Não tem direito a voto. Pelo estatuto da CBA, não tem direito a voto. Só que o que aconteceu na última eleição passa por cima. Passa por cima. Junta 13 federações, com 4 que não têm direito a voto, mais a Associação dos Pilotos, e vem lá com 14. Já sabiam quem era o presidente da mesa? Vamos colocar para a presidência da mesa o fulano e tal. O assessor de imprensa, hoje da CBA, que é hoje, já deu a notícia um mês antes quem ia ser o presidente da mesa, gente. Vamos se respeitar. Como que o cara já sabia que o seu Paulo Scalione ia ser o presidente da mesa? Então, ele provavelmente com alguma informação privilegiada. Por quê? Porque eles eram a maioria. Nós chegamos lá e contestamos os votos. Por exemplo, o voto do Maranhão, que é o do Giovanni Guerra. Ele viajou para a Itália antes do Natal, votou no dia 10, 4 dias antes da eleição, e veio lá votar. Só que ele estava 4 anos no mandato e ele não fez a eleição lá no Maranhão. Ele não fez a eleição. Ele perdeu o prazo. Certo? Ele não Ou seja, é isso que eu ia falar. Se ele não fez a eleição, no caso, depois dos 4 anos, para se reeleger ou eleger um novo presidente para a federação, é como se não tivesse nenhum presidente. Exatamente. Só que chegou lá, o presidente da mesa autorizou votar. Não, pode votar. Não, mas não pode. Nós estamos aqui contestando com documentos, tudo. Não, pode votar. Pode votar e está tudo bem. E outra, funciona assim. O presidente da CBA, ele dá abertura na Assembleia. A partir do momento que ele dá abertura, ele se retira e entra um presidente da Assembleia, o presidente da CBA não é mais nada. Ele se retira
E nós temos um problema sério, que toda eleição, o diretor jurídico da CBA, ele continua lá. Nenhum presidente e nenhum do departamento da diretoria da CBA pode continuar mandando e trabalhando na Assembleia. A partir do momento que você forma a comissão e coloca um presidente para presidir a Assembleia, o presidente da CBA sai, diretor jurídico, diretor... Não existe mais, morreu. O novo presidente é que vai coordenar. Mas na última eleição, nas duas últimas que eu fui, por exemplo, o departamento jurídico da CBA, ele continuou lá, independente de nós pedirmos para ele se retirar, ele continuou mandando e falando, impondo. Então, foi a goela abaixo. É isso como que tira uma pessoa dessa do cargo assim, Milton? Por exemplo, passou o prazo, tudo. O que poderia ter sido feito? Um exemplo para a gente até entender, quem está mais de fora. Como que tiraria essa pessoa do cargo, por exemplo? Com algum mandado de segurança, alguma coisa? Não sei se é esse o termo correto. Eu vou dar um exemplo. Na outra eleição, o Robson, ele fez a eleição dentro lá da Federação do Espírito Santo. Foi reeleito. Só que ele, nesse meio tempo, ele ficou doente, acamado, pegou câncer e tal. Ele simplesmente não registrou em cartório a ata. E deu a procuração para alguém votar. Chegou o cara na hora de votar, CBA, departamento jurídico lá da CBA, não tem direito a voto a Federação do Espírito Santo que não registrou em cartório. E não votou. Eu perdi o voto. Agora, foi pior. O cara nem eleição fez. Ele perdeu o prazo. Não tem... Então, deveria, se for para seguir, deveria ter sido da mesma forma, então. Não tem direito a voto. E outras 3 federações não fizeram 3 modalidades, não tinham 50 pilotos, não fizeram nada. Não fizeram. Ou seja, não atende o requisito mínimo para poder ter direito a voto. Exatamente. E votaram e acabou, entendeu? É mais ou menos que nem a Associação Brasileira. Não pode votar, porque a lei Pelé diz, tem que ser convocado uma assembleia, mas não foi feita essa assembleia, certo? Então, ela não atende um número mínimo de pilotos. Tem 15, 20 pilotos lá. Que associação que é essa de pilotos? Pergunta se é de algum piloto que está aí é sócio lá. E paga anuidade, e recebe carteirinha, e dão satisfação para ele. Certo? Mas tem direito a voto. Daí, o voto já estava direcionado para o outro candidato faz tempo. Certo? Você acha... Pode ser que eu fale besteira, tá? Você acha que seria interessante essa forma de votar das federações, por exemplo? Você acha que seria interessante dar o voto ao piloto que é participativo e ativo? É um pouco complicado em função que esse ano você é piloto e ano que vem você não é mais. Certo? Sim. Então, para mim, seria muito mais interessante se todos os pilotos votassem. Eu acho que eu teria até mais chance de ser eleito. Por isso que eu falo, porque o piloto que está ali ativo, com a carteirinha, né, todos que são pilotos sabem, todo final de ano a sua carteira perde a validade. Começo do ano você tem que fazer uma outra. Tem que renovar a sua carteira. Então, assim, renovou a carteira, está participando das provas, está ativo, tem direito a voto. Agora, o que fizeram? Associação Brasileira de Pilotos. Ótimo. Eu concordei. Só que não pode ser para meia dúzia. Tem que ser para todo o Brasil. Todo mundo ter acesso, todo mundo poder votar, todo mundo... Então, é por isso que nós estamos reclamando na Justiça. Nós entramos com uma ação na Justiça pedindo a anulação da Assembleia. Por quê? Porque nós perdemos a eleição porque
4 federações não têm direito a voto e nem a Associação dos Pilotos. Eu não tenho nada contra a pessoa. Eu não tenho nada contra a pessoa do Giovanni. Não, eu não tenho nada contra nenhum presidente de federação. Eu tenho contra o sistema. Esse sistema tem que ser mudado. E aí, Milton, você não vai falar nada, você não fez nada, vai perder de novo, vai deixar por isso? Não. Eu não acho justo. Eu acho que fizeram uma injustiça com nós lá na CBA e tem que ser reparada essa injustiça. Entendeu? É a segunda vez que eu perco a eleição, mas por quê? Falcatrua. Isso é uma pouca vergonha. Eu não admito isso. Nós temos que ser justos, nós temos que ser sérios, nós temos que ser honestos. Senão, o automobilismo no Brasil vai continuar desse jeito. Como que eu vou lá pedir um apoio numa montadora se eu não tenho moral para isso? Outra coisa, depois que eu fui o candidato, a CBA está penhorada, gente. Nem consultaram as FAOs. Isso aí é complicado, hein? Não consultaram nenhuma FAO. O diretor jurídico deu ela em garantia e penhoraram a CBA, gente. Lá de uns rolos, lá de Ribeirão Preto, uma corrida. Entendeu? Isso ainda vai dar... É a corrida da Vicar lá, não tem? Não é um negócio? Exatamente. Agora, quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? Tá lá. A CBA O presidente da CBA, ele responde civil e criminalmente enquanto ele está ali eleito? Pôs o nome dele, vai ter que arcar com as consequências. Certo? Então, agora, tinha bloqueado o dinheiro nessa ação, já estava bloqueado todo o dinheiro da CBA. Aí, sem consultar as FAOs, deu em garantia a CBA. O único patrimônio que a CBA tem. Já não tem muita coisa, né, mas... Então... negócio... o pessoal está colocando aqui, ó. O Hélio Pingo. Achei o processo contra a eleição muito bem fundamentado. O Scaglione vai defender com unhas e dentes como faz na FASP. Será que o processo vinga? Olha, certeza que vai vingar, porque nossos advogados se fundamentaram bem, mas só que tem fundamento, não é coisa inventada, entendeu? Se um juiz for levar a sério tudo direitinho, ele vai ver que tudo que foi colocado lá tem veracidade, tem documento. Está pautado, né? Não. São 9 federações que realmente fazem automobilismo, que levam a sério, que gostariam que as coisas mudassem, entendeu? E ficarem indignados. E nós estamos indignados. Eu estou indignado. Eu já perdi uma eleição, engoli. E nessa, eu falei, não, me cobraram muito, eu não vou deixar barato, entendeu? Nós vamos até as últimas consequências. Essas últimas consequências que eu digo é que a justiça deu o veredito final. Se falar que eu realmente não perdi, eu vou aceitar. Lá eu não aceitei. Agora vamos na justiça. Se a justiça achar que nós que nós perdemos, aí é diferente. Mas nós vamos recorrendo. O Pedro Pimenta aqui. O Pedro Pimenta, ele tem uma carreira aí longínqua também no automobilismo. Ele deu uma sugestão aqui, ele colocou como uma sugestão bem interessante. Ó. Pilotos com mais de 15 anos de atividade também deveriam ter direito a voto. Lógico. Não, tem gente com 30, 40 de automobilismo que já foi piloto, já fabricou automóvel, já foi projetista. É duro você chegar no autódromo e ver a pessoa lá do lado de fora, ou ser abandonada, ninguém dava valor. É claro, enquanto eu estou aqui, é tudo bonitinho, né? Quando eu entrar lá, parece que esquece de todo mundo. Tem que ser revisto isso. Eu acho que tem que valorizar mais os nossos pilotos.
E o FEPALTO está colocando, os pilotos têm voto já, via Associação de Pilotos. Sim, tem voto que é a Associação dos Pilotos, mas é aquilo que eu volto a falar. Mas quais são os pilotos? Meia dúzia de pilotos. Então, e qual a associação, né? Eu já discuti esse assunto até aí no Insta e no Face e parei. Parei porque não ia levar nada. É Infelizmente, porque associação de pilotos, tá? Então são pilotos selecionados, porque eu sou piloto e conheço vários pilotos que nem fazem parte da associação. certo? Como que funciona? E eu não comecei hoje, eu tenho pelo menos 10 anos aí no meio. Você foi convidado? Então, Nunca me chamaram, pergunte para nada. todos os pilotos que estão na live ou que vão entrar, que foram pilotos que são convidados. Que eu saiba. Aliás, muitos amigos meus que estavam lá se retiraram. Em nomes importantes da Stock Car. Falou, eu não estou mais lá porque não me deram mais retorno, não me mandaram mais nada, eu não sei se existe ainda, certo? Então, está lá o presidente de 2 anos, 4 anos, vai para 6, vai para 8. Quem participa da Assembleia, quando teve, é o presidente, o secretário e tiveram que usar mais 2 nomes lá para completar. Certo? Então, é um negócio que essa associação tem que ser discutida, certo? Tem que ser discutida. E me fala uma coisa. Me perguntaram isso quando eu comecei a fazer as divulgações. Muitos me chamaram no privado, aí no direct, para perguntar, né? Eu sei a resposta, mas vou colocar aqui para quem não sabe a pergunta, vou deixar você à vontade. Um presidente da CBA e alguns diretores, quanto ganham em média? Olha, pela última estatística, pelos últimos levantamentos, se não me falha a memória, o presidente da CBA ganha R$ 18.000 por mês e mais passagens, mais cartão corporativo, uma série de coisas. Diretores, se não me falha a memória, R$ 12.000, certo? Inclusive, tem um dos diretores que mora em Portugal, certo? E o atual presidente da CBA falou que não vê mal nenhum ele morar lá. Qual é o problema do diretor financeiro morar em Portugal? Não vejo problema nenhum. Nenhum, claro, ele deve acompanhar tudo, né? Não tem problema, imagina. A gente sabe que nos dias de hoje, fazendo uma comparação paralela aqui, claro que não levada ao pé da letra, porque tem as suas exceções, mas a gente vai morar num condomínio, num prédio, a gente sabe que tem eleição de síndico. Normalmente, se você não mora no condomínio, você não pode se eleger, salvo as exceções onde você é contratado como um síndico profissional. Mas esse síndico profissional também é o seguinte, é igual, eu moro em São Paulo. Se no prédio que eu estou morando for contratado um síndico profissional, esse cara não pode morar em Portugal. Não tem sentido, né? Eu acho. E agora o presidente atual fala: não vejo problema nenhum. Amigo, como que um diretor financeiro que responde pela CBA, tudo ele assina, tá morando lá em Portugal e o cara fala que tá tudo bem? Se você acabou de falar, se nós estamos na nossa empresa 24 horas trabalhando já os treinos é difícil. Sim, Agora, com certeza. vamos falar, vamos se respeitar, gente. Pelo amor de Deus. Vamos administrar melhor o dinheiro da CBA, né? E me fala uma coisa, a renda da CBA vem de onde? Então, o Automóvel Clube de Cascavel, por exemplo, faz uma corrida a nível regional, ele tem que prestar conta para a Federação Paranaense. Quando existem corridas a nível nacional, por exemplo, Stock Car, ela já pagou uma taxa anual de R$ 300.000, por exemplo. Esse
é o valor, por exemplo, da Stock Car para a CBA. Aí, o promotor, que é Vicar, vai discutir esse assunto com a prefeitura, ou com o Automóvel Clube, ou com a federação, e vai promover a etapa. Então, a CBA, na realidade, a renda dela é as homologações de peças de kart, homologações de chassi, todo ano tem uma taxa de cada promotor, né? Por exemplo, a Porsche paga um valor X, a Stock. Então, é por isso que você tem que administrar muito bem esse dinheiro, cara. Certo? E as cédulas que nós fazemos de esportiva, vai alguma coisa para a CBA? Porque a gente faz junto à federação, né? Vai 50% desse valor vai para a CBA, certo? Aí é que vem o retorno que a CBA e a federação deviam combinar para dar pro piloto, que todo ano paga a sua carteirinha, certo? E ele precisava alguma coisa em troca, né? Eu acho que nem eu falei antes. Isso é feito de forma igualitária ou não? Por exemplo, todas as FAOs é o mesmo percentual, 50% vai para a CBA e 50% fica com as FAOs ou não? Sim. Teve casos do ano passado, a CBA devolver 10% a mais, né? Tipo, em vez de devolver 50%, devolveu 60% para uma ou duas federações. Aí já uma atitude, alguma coisa que eu não sei se o presidente tomou, um acerto, alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, existem. Mas o normal é esse, né? E essas cédulas que nós pilotos pagamos aí anualmente, também recebi essa pergunta por mensagem direta. Por que ela custa tão caro? E aqui já tem a mesma pergunta. Quanto ganham as federações com isso? As federações, então, ficam com 50%, né? Exato. E esse valor é caro, assim, por algum outro motivo? Ou é para poder ter uma arrecadação para a CBA reverter alguma coisa para os pilotos? Então, nessas horas, é difícil você falar o quantitativo. Para quem paga, é caro. Para quem recebe, pode ser pouco. Por isso que eu falo, eu acho que o piloto já está cheio de tributos. Né? É jogo de pneu, é jogo de pastilha, é jogo... Então, inscrição que não é barata. Se tiver um patrocínio bom para as grandes equipes, para os pilotos profissionais, esse valor pode ser até irrisório. Mas para um piloto que faz um regional e pensa em fazer um turismo nacional numa etapa ou em 4 etapas, ele realmente fica caro. Tipo assim, eu só vou fazer uma etapa do brasileiro e eu tenho que pagar uma carteira cheia. Eu só vou fazer uma corrida no final do ano, mas essa regra não é de hoje, né? Ela é antiga. Pode ser, pode ser revista, né? Isso é um negócio que tem que ser... Por isso que eu falo, você pode até cobrar, mas nós precisamos que traga benefícios para o piloto, né, de alguma forma. Um desconto em peças, em pneus, essas coisas, né? Tá. E por exemplo, a Stock Car se tornou uma categoria de grande visibilidade aí no Brasil, né? Como um todo. Ela dá, eu estou citando como exemplo a Stock, mas de repente podemos pegar uma outra, tá? É só um exemplo porque quando nós falamos em categoria de grande visibilidade no Brasil, o primeiro nome que acho que vem para a maioria dos pilotos, para mim, para a maioria, é Stock Car, né? Ela dá algum retorno para a CBA? A CBA tem algum retorno com isso? Ou ela tem retorno e tem despesa? Como que funciona isso? Dando um exemplo aí para nós, para a gente entender isso. Olha, até que eu saiba, ela paga uma taxa anual para a CBA. E somente isso. E, lógico, ela tem que arcar com as despesas
dos comissários, né, técnicos, desportivos. Agora, ela tem os patrocinadores dela, ela faz do evento o que ela quer. Ela promove o evento, ela faz o evento da forma que ela quer. Tipo, ela pagou a taxa, ela vai se eximir de outras coisas, né? Então, tem muita Entendi. coisa ainda que poderia ser discutida entre CBA e VICAR, claro. E esse. Só um adendo aí, você comentou da sede da CBA Penhorado. tá penhorada, né? Isso tem a ver com a corrida de Ribeirão Preto? Exato. Exato. Por isso que Porque não se fala mais de fazer corrida lá, corrida de rua, porque assim, muitos gostaram, inclusive pilotos, mas então, por isso que não se fala mais. ficou uma coisa ruim, né? Porque na época foram 2 milhões de reais que a Secretaria de Esporte e Turismo repassou para a CBA, e a CBA tinha que prestar conta disso daí, e passou para a Vicar, e a coisa foi longe. E tanto é que a prefeita foi presa, né, de Ribeirão Preto. Então, é um caso muito sério. E está na justiça ainda e não está desvendado, não está reservado, não está resolvido. Tá E rolando ainda o está processo. rolando. A prefeita teve que devolver para os cofres públicos esses 2 milhões, só que o Ministério Público está em cima da CBA e, bem provável, da Vicar, e já deu em garantia, está sujeito nós perdermos a sede da CBA. Assédio. Complicado. Muito Complicado. complicado isso, hein? Tem muita. O pessoal vê aí que tem muita coisa aí por trás, né? E aí a gente vai ver nos comentários aqui do pessoal. Igual o Robson colocou aqui. Deixa eu achar aqui. Peraí. Que passou muito aqui. O Robson colocou: a associação foi fundada e filiada à CBA somente para ter voto. Que mais? Vini de Paula. O Milton tem que. Milton, tem que pôr você lá logo. Milton, tem que pôr você lá logo para acabar essa roubalheira. Aí a Luísa Guia Campos. Na época do presidente Piero Garcia, não havia nenhum pagamento de prolabore para nenhum diretor. Rodrigo Fávero, sem condições, falta de gestão total dessa forma. O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver que aí a gente volta aqui pro piloto Lindomar Costa. A CBA faz o que para incentivar os patrocinadores? Boa. A questão da CBA é aquilo que eu falo. A CBA deveria se preocupar mais, justamente, em fazer um trabalho de marketing para dar mais retorno para os pilotos, para eles estar na mídia. Não é trabalho da CBA. A CBA tem que procurar a mídia, fazer divulgação. Tem assessoria de imprensa para quê? Para só falar. Que é o retorno, que é a parte que você falou do retorno para piloto e patrocinador, né? Então, a assessoria de imprensa da CBA é só para falar que o presidente foi lá, o presidente foi aqui. Não. Assessoria de imprensa da CBA tem que divulgar o automobilismo no todo dia, falar dos pilotos, falar de todo mundo, entendeu? E aqui eu vejo a Fórmula Truck está retornando e dessa vez fará a prova através da Liga. Sim. É a Niegrai Cardoso Átila. Muitos estão procurando outras alternativas. Com isso, vai formando a Liga, né? Formou-se a Liga, a Fórmula Truck não pode voltar, vai fazer através da Liga. Porque até onde eu fiquei sabendo,
Eu não sei se foi o Ernesto ou se foi alguém que está na liga. É, parece que a CBA, a FASP, ninguém pode usar o nome Fórmula Truck. Acho que o Ernesto ou alguém adquiriu os direitos do nome Fórmula Truck. Eu acho, vou deixar bem claro aqui, hein, pessoal, não misturem o que eu vou falar, pelo amor de Deus. O que eles vão usar é o nome Fórmula Truck, não é a categoria Fórmula Truck e volta. A categoria Fórmula Truck, ela, a grosso modo, bem grosso modo, ela acabou e virou a Copa Truck. Por quê? O Aurélio, quando faleceu, ficou a esposa dele tocando, e aí ela teve os conflitos com uma série de pilotos, esses pilotos se reuniram, fundaram essa Copa Truck, e elas têm uma outra forma de fazer, o calendário, de disputa, enfim. E aí a liga vai utilizar o nome Fórmula Truck. Isso é para ficar claro. Agora, eu acho que toda e qualquer categoria, independente de onde ela vai andar, eu acho que é válido para o nosso automobilismo como um todo. Tá? É, Então, o Gilberto Hidalgo comprou os direitos da Fórmula Truck, o nome, e vai é isso aí. fazer. Vai fazer. Agora, que você acabou de falar, por que não ter Copa Truck e Fórmula Truck? A CBA podia homologar e fazer, por que não? Ué, Sim. quanto mais Ou por corrida, que não, melhor. ou por que não unificar e você põe mais trucks no grid? Mas é que nem ter Copa Fiat, Copa Renault, turismo de marcas. Entende? Eu acho o seguinte: automobilismo, você não pode dizer, não, esse nós não queremos, aquele não, eu vou escolher. Está ali a Sprint Race, do Thiago Marques. Top, Uma sucesso, categoria sensacional, evoluiu gigantemente de um tempo para cá. super organizada, séria, dá show em muitas categorias por aí, certo? O Tiaguinho, o Thiago Marques está de parabéns, a família dele também entende do negócio, entendeu? Então, por que não pode ter... Bom, tá aí. Por que então formaram a liga? Porque o Nelson Piquet formou uma liga. O Nelson Piquet formou uma liga, porque ele não podia nem ver a CBA. Agora ele está lá junto com a CBA. Então, mudou de ideia. Tudo bem, tem que respeitar a ideia de todo mundo. O Entende? Giafone criou uma liga também há um tempo atrás, não criou? Até esses tempos ele tinha liga, certo? E mesmo assim fazia corrida. Ele era piloto e é piloto e fazia corrida pela liga, entendeu? Então, tem que... Agora não, essa Fórmula Truck não pode ser pela CBA. Ignora. Os caras vão fazer pela liga. O que está acontecendo em São Paulo? A liga vai lá na prefeitura de São Paulo, marca a data e faz a corrida. E a FASP vai e consegue, não consegue, ou consegue só depois. Então, tá uma briga. Lá faz corrida quem quer, como pode, quando pode. Tipo assim, a Liga já marcou uma corrida de kart antes do Campeonato Paulista de Kart. Por quê? Porque não é a FASP que manda, é a prefeitura. Certo? E se a prefeitura resolve fazer um show, ela vai fazer e depois vai autorizar a fazer automobilismo dentro do autódromo. Então, nós temos a CBA e as federações, os automóveis clubes e os pilotos, eles têm que andar em sintonia, eles têm que ser unidos, senão não O vai. melhor, o melhor aí que você acha é uma união, então, em primeiro lugar, dos pilotos. Exatamente. E a CBA junto às FAOs. Nós temos, o que eu sinto é que tem muita federação que a CBA deixa de lado, que não valoriza, entendeu? E você O Hélio acha Pingo, que. o Hélio Pingo falou Valduga. Valduga era um cara que ele era do Conselho Nacional de Desportos lá, CND, acho que era isso. Bom, ele tinha uma encrenca com o Piquet, mas
Me falaram que ia mudar tudo agora quando entrava o novo presidente. Nós estamos aguardando as mudanças. Estamos aguardando mudanças, vamos dar um tempo no departamento jurídico, né? No, várias categorias que nós temos que ir mudando os presidentes das comissões. Então, o Hélio Pingo perguntou do Valduga, tem que aguardar. Então, enquanto tem que esperar. E o que você acha, Milton? Por exemplo, a gente está falando de liga. Então, por exemplo, hoje tem uma liga bem ativa aí, que é do Ernesto, que é a Liga Desportiva de Automobilismo. Aí nós temos a FASP, por exemplo, né? Tem as duas aqui. O que você acha, por exemplo, sobre essa questão de piloto que é igual? Eu tenho carteira das duas. Eu tenho carteira CBA, FASP, né? Eu tenho carteira FASP e tenho carteira da LDA. Mas, por exemplo, o que você acha do piloto que é filiado à CBA, à FASP, enfim, aí ele vai andar numa prova da liga e aí a FASP vai lá e entra com uma ação, vem com uma medida judicial, ameaçando o piloto, querendo impor multa, processos administrativos, enfim, suspensão. O que você acha disso? Olha, em primeiro lugar, o Automóvel Clube, a Federação e a CBA e a FIA são coligadas. A partir do momento que você pensa em fazer uma carreira de futuro, você tem teu filho, fala, quero chegar na Fórmula 1, você vai se filiar à Federação Paranaense de Automobilismo, fala, Rubens, preciso me filiar aí, Rubens, não tem problema. Aí você vira piloto federado, participa de provas e você tem teu currículo, e aí você faz a carteira da Confederação Brasileira de Automobilismo, que é filiado à FIA. Quando você for correr na Europa, você vai ter uma carteira internacional, certo? O que acontece com a Liga? A Liga, você é filiado à Liga. Então, se você está pensando em fazer uma carreira no exterior, você, infelizmente, você não vai poder contar com a CBA ou com a FIA, porque ela não vai homologar. Não é que ela vai dizer que é prova pirata, entendeu? Ela vai dizer que para ela não existe a liga. Agora, para muitos pilotos Eu acho que uma boa parte que usa, eu acho que uma boa parte que anda na liga e anda na CBA hoje são pilotos amadores que não tem mais essa de querer seguir uma carreira lá fora e tudo mais, né? Eu acho que aí tá o diferencial, que é o que você citou agora, né? Por exemplo, eu tenho um filho pequeno aqui, 4, 5 anos, e ele almeja, por exemplo, uma Fórmula 1, não que não seja permitido andar na liga, mas aí, se ele for andar na liga, isso não entra no currículo, no histórico dele, para quando ele chegar lá na frente, for participar da CBA ou pedir um apoio da CBA junto à FIA. É isso? Claro, exatamente. Porque ele não fez a carreira, ele não tem as carteirinhas, existe um nome para isso aí. Você não está credenciado. Agora, eu vou ser sincero, se eu fosse o presidente da CBA, eu ia brigar para ter todo esse pessoal da Liga comigo. O Ernesto, todo mundo, vem cá, Liga. Vamos se juntar à CBA, vamos fazer... O que vocês estão precisando? Por que vocês criaram a Liga? Por que você é piloto filiado da Liga? Tentar entender o porquê, né? Exatamente. Por que a igreja tal está perdendo os fiéis? Vamos fazer uma reunião? Nós estamos fazendo alguma coisa errada, né, meu amigo? Hein, Fábio? O que nós estamos fazendo de errado? Então é o seguinte, para um pouquinho. Vocês estão descontentes por quê? Então, a CBA deve estar fazendo pouca coisa, e aí tentar chegar num consenso. Obviamente que, talvez, né? Obviamente, acho que também é meio difícil para colocar isso, né? Mas, bem provavelmente, ambos os lados teriam que ceder em alguma parte
mas com certeza, havendo essa junção, é benéfico para todos, né? Eu acho, eu acho assim, quando você tem problema com o vizinho, você tem que ir lá e sentar e resolver, senão vai piorando. Sim. É, aquelas coisas de, de família, que matou o cara vai lá, vai ficar 20 anos um matando o outro. Não, para aí, tem que chegar um ponto do cara chegar e falar assim, gente, o que está acontecendo? Parou, Vamos né? parar? Vamos parar? Por que, que você está indo para a liga? Por que, que você está indo para outra igreja? Não, vamos juntar. Então é o seguinte, a CBA está perdendo piloto com isso. As falsas estão perdendo piloto com isso, certo? E aí vai criando a liga, vai se fortalecendo, entendeu? Eu não tenho nada contra a liga nem contra os pilotos que estão na liga. Ué, problema de cada um. Agora, se eu for o presidente da CBA, eu vou lá falar com o Ernesto, vou falar com os pilotos da liga para vir para a CBA. Vamos juntar, gente. Vamos melhorar, vamos fazer. Aqui em Toledo, nós tínhamos o Automóvel Clube Toledo e a Associação dos Pilotos da Arrancada. Ah, era dividida. Eu falei, não, mas para que dividir? Temos que somar. Juntamos o Automóvel Clube Toledo e os pilotos da pista de arrancada. Está funcionando, que é uma beleza. E foi uma das primeiras associações a nascer aí, né? Eu acompanhei essa da associação de arrancada. Foi a época que eu Exatamente. fazia. Isso aí tem anos já. Isso aí, Anos? quando eu participava das provas de arrancada, saiu isso aí de fazer essa associação aí. E, se não me engano, teve um outro lugar também que também fizeram alguma coisa nesse sentido e deu super certo. O prefeito chamou a associação, prometeu que ia fazer a pista de arrancada e fez. Não falou nem com o Automóvel Clube. Depois chamou, eu era presidente do Automóvel Clube, eu acho que na época, fui lá falar com ele na prefeitura, falei, pô, você deixou nós fora, porque porque o cartódromo. Aí eu falei, agora, eu não sou mais presidente, eu acho, chamei o Miguel Lastre, hoje é o presidente do Automóvel Clube, e o Nico era o presidente da arrancada. Vem cá, vocês dois, vamos nos unir, vamos fazer a coisa. Tá andando, que é um relógio. Falo, Oi. juntos nós somos mais fortes. Quem sabe, no futuro próximo, a Liga, não vem junto com a CBA. É um sonho. É um sonho. E quem ganha, eu acho que todos ganham, né? Os pilotos, a associação, a liga, a CBA, enfim. E fortalece o que a gente tanto ama, porque quem está no automobilismo está por amor ao automobilismo, está por Exatamente. paixão ao esporte. Então, E gasta dinheiro. Você sabe disso, cara. gasta. Só, E não é só, pouco. só que Não é pouco. o que, que eu sinto? Você acabou de falar, o cara se apaixona, é uma adrenalina, é uma cachaça, tá na veia, o cara não vê a hora de estar no autódromo, cara. É Sim. impressionante, é impressionante, Ó, impressionante. tem uma pergunta aqui que está bem para trás, eu deixei mais para esse momento mesmo, que é do Taborda aqui. Ele fez. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Fórmula 1 na Band. Fórmula Indy na TV Cultura. O que falta para o automobilismo nacional conseguir um espaço real para ter suas corridas de categorias de base televisionadas em algum canal aberto? Olha, nós temos um grande incentivador do esporte que gosta de automobilismo, sempre foi diretor da Tarobá, da Band, agora tem a KTV, que é o Jorge Guirado, é um cara que gosta, faz em Cascavel de Ouro, transmite, ajuda tudo que ele puder transmitir no Paraná, que tiver ao alcance dele, ele faz no custo. Então, mais temos que agradecer essas pessoas e temos que procurar mais e mais. Eu volto a falar, falta trabalho de marketing, falta
usar o nome de presidente da CBA. Falta a autoridade do presidente da CBA, junto com o presidente da Federação do Automóvel Clube, procurar política. Infelizmente, a política tem que participar em todos os aspectos. O prefeito resolve fazer um autódromo, ele faz. Se ele resolver fechar, ele fecha. Quem manda no autódromo de Interlagos? Quem que manda, Fábio? Prefeitura, né? Exatamente. É a FASP? Não, não. Se a prefeitura falar que está tudo fechado e não vai ter evento o ano inteiro, acabou. Não tem evento. Outra, eu tenho uma ideia. A CBA poderia... Nós deveríamos e temos que criar TV CBA. Por que não a TV CBA? Não é uma boa? Tem que Claro. ser pensado. Hã? Claro. Nós temos tantos meios para ajudar a divulgar. Quem que apoia os pilotos no Brasil hoje? Só se tu tiver um monte de dinheiro, contrata um departamento de marketing. Eu costumo brincar que é assim, se você entrar hoje no automobilismo visando uma carreira ou essas categorias como Stock, Copa Truck, Porsche Cup e tudo mais, é assim, eu costumo brincar que se você entrar bilionário, bilionário, você termina a temporada milionário. Exato, exato. Olha, agora, com certeza é o que você falou. Se você faz uma TV CBA, ou se você tem um trabalho mais forte de marketing, buscando parcerias, indo nos canais, igual a Band abriu aí um leque grande de programação voltado ao automobilismo. Se já tem uma porta aberta, vai lá e fala assim, amigão, é o seguinte, tem umas categorias de base aqui, nós vamos querer pôr na TV também, o que você pode fazer para a categoria X, Y, Z, tal. Ah, o valor é tanto, com a grade de tantas horas, o valor é tanto. Pega as responsáveis por essas categorias, junto com a CBA, com as FAUs e tudo mais, se unem e vão atrás de patrocinadores que viabilizem você ter essa televisão divulgando a categoria e automaticamente vai ter o retorno para essas empresas. Exato. E olha, nós temos profissionais competentes, muitos jornalistas, muitas pessoas que nem você, que gostam, que estão ali à disposição, se colocam à disposição. O Hélio Pingo mesmo falou, tem que ter a TV CBA. É isso aí. O Ipatinga Caldeira, lá de Minas Gerais, foi mecânico a vida inteira. Muita gente boa aí com a gente, hein? Tem bastante gente. E tem uma pergunta aqui, ó, do Jean Quadros, da VJ Racing. Por que não a CBA aceitar a liga? Eu acredito que está em cima do que você falou agora, né? Do presidente também, ou quem está em exercício lá, ter o interesse em procurar para fazer para unificar ou ter uma parceria, né? Exato, lógico. São interesses. O autódromo particular paga quanto para a CBA? E por quê? Não, o autódromo particular eu acho que ele não paga, é porque a promotora, que é a Vigar, paga para fazer a corrida, né? Ela paga. Entendi. Ó, a Mais Motorsport. Cadê aqui? Peraí. Por que não faz aquelas listas online pedindo para trocar o presidente e põe o Milton? Eu acho que não. Eu acho que esse lance de fazer assinatura e tudo mais, eu acho que não vira, porque se eles não dão nem voto nem para o piloto, eles não vão levar isso adiante com abaixo assinado, né? Não, infelizmente não. Isso aí não funciona. Ó, temos o vereador Dudu aqui, hein? Ó, família Esperafico, referência na aviação e no automobilismo. É verdade, ó. Deixa eu ver um negócio. Aqui é o Robson falando, tanto que filiaram a Liga do Giafone. Galera, é o seguinte, eu fiz toda aquela apresentação lá, boa, o Dudu mandou bem numa lembrança aqui.
para quem não sabe, o homem é bruto mesmo, hein? Moto, carro, motocross, kart e é piloto de avião, tá? Então, se ele estiver correndo lá, imagina ele na estrada lá, excedendo a velocidade, a rodoviária para ele, falou, você é piloto? Ele saca o brevet. Bruto, hein? Aprendi a voar muito, uma emoção diferente, viu? Uma sensação incrível. Essa aviação evoluiu muito, né? Você hoje consegue, já não estou mais pilotando como piloto oficial, às vezes vou de copiloto e às vezes vou de carona, porque os negócios, as coisas não vão te limitando, né? Você tem que estar muito antenado. Então nós temos hoje profissionais que se dedicam muito nisso, né? Vivem disso, se dedicam e são Verdade. pessoas muito importantes para a gente. É E isso o aí. avião, hoje em dia, não é nenhuma questão só de... É uma questão de segurança, de rapidez, de trabalho, né? É muito bom, muito bom. Graças a Deus, Isso aí. a gente pode usufruir, né? Ó, temos aqui um público argentino, hein, Milton? O pessoal aqui da Todo Kart MDQ, na verdade é o Dário. Ele faz toda uma divulgação lá há 18 anos, ininterruptos, diariamente, do kart e do automobilismo na Argentina. Aí ele manda aqui, ó, saludos desde a Argentina. Saludos, Dário. Gracias por estar em mi live novamente. E miércoles às 21 estaremos juntos com o piloto José Ricardo de Oliveira, o JR Oliveira. Tive a oportunidade de correr com Gabriel Furlan, grande campeão, campeoníssimo, que hoje é chefe de equipe de uma equipe aqui no Brasil da Stock Car, com o Pedro Mufato, lógico, do Brasil, vários pilotos do Brasil, o Elinho Castro Neves, e na época eram 24, 25, 26 pilotos, 13 pilotos, 14 eram do Brasil e 13 ou 14 da Argentina. Então eu tive a oportunidade de conhecer muitos pilotos argentinos e muitos fãs lá, as pessoas que realmente amam automobilismo. Nós éramos muito bem recebidos lá. Ele coloca aqui que ele admira o automobilismo brasileiro. Ele faz um trabalho de divulgação bem bacana. Então, para quem quiser acompanhar mais o kartismo e o automobilismo argentino, é só seguir lá o Insta, Todo Kart MDQ, e o Dário traz todas essas informações aí diariamente, entrevistando pilotos de todo lugar, inclusive os brasileiros. Eu tive o privilégio de ser o primeiro piloto brasileiro a ser entrevistado. Na quarta-feira nós vamos ter o JR Oliveira, que é o irmão do JP Oliveira, não sei se você conhece, Milton. Ele é piloto lá, tá lá no Japão, fez uma live aqui com a gente também. Ele entrou direto lá de Fuji, no Japão. Ele ia fazer um shakedown num monoposto lá. Então é um piloto campeão, bem... O João Paulo, eu fui campeão da Fórmula 3 brasileira e sul-americana em 93. E eu acho que o João Paulo foi campeão da Fórmula 3 também, B, né, em 94. Daí depois ele seguiu carreira para a Europa e foi para o Japão e nunca mais voltou. Um grande campeão lá, anda muito esse cara. Anda demais, é um dos pilotos brasileiros pouco reconhecidos e é um dos que, se não me engano, se eu não me engano, é o piloto brasileiro que mais teve um contrato longo com uma montadora, é ele. Bom, deixa eu colocar algumas perguntinhas aqui, Milton, antes de te liberar. Obrigado. Ó, o Hélio Pingo. Só para falar, vamos lá, o Luiz Tedesco é de Santa Catarina. Sim. É um grande piloto de rally lá. Obrigado, Luiz Tedesco. Tedesco tem mais pilotos na família Tedesco, né? Sim, sim. Tem a família conhecida aí no automobilismo.
Ó, o Hélio Pingo, como um piloto novato vai se aproximar de uma Stock Car se nenhum ex-piloto tem acesso? Que é aquilo que a gente estava falando das carteirinhas de piloto e tudo mais, né? É preciso incentivar e é preciso dar condições para ele poder participar, olhar, certo? Ah. Ó, o Hélio colocou 4 perguntas na sequência. Essa foi a primeira, a outra foi, aliás, na verdade não são tão perguntas, né? São mais comentários. Aliás, a volta do Valduga, a CBA surpreende muita gente, inclusive os apoiadores da oposição. Aí ele coloca, me candidatei à FASP, 2 mandatos, o último com apoio fake do Bastos, marcamos uma reunião com os pilotos. Fomos escrachados, inclusive, pelo Scaglione. Infelizmente. Eu também não entendi essa mudança da FASP em apoiar o outro candidato nessa eleição, porque até então estava com a gente, também achei estranho, mas infelizmente é que nem tem que respeitar a vontade de cada um, né? E vamos ver o que vai vir de retorno para eles, né? E me fala uma coisa, Milton, aí para eu te liberar, e passou um pouco do que a gente tinha combinado aí no tempo. Dando certo tudo isso aí, essa eleição sendo impugnada e tudo mais, e tendo uma nova eleição, ou de repente você se tornando o novo presidente da CBA. Conta aí, assim, o que você tem em mente, 1 ou 2 projetinhos, ou 1, 2 ações que você tem em mente aí que você acha interessante divulgar para nós, pilotos, para quem está aqui que não tem o conhecimento, com relação ao apoio aos pilotos, ao automobilismo em geral, ou ações que você acha que seriam mais importantes nesse primeiro momento para voltar esse crescimento e esse interesse do automobilismo brasileiro? Bom, antes disso, quero dar um grande abraço para o Gildo Pires, né? Que é lá do Rio, grande amigo nosso, e ao Pingo também, que participou ativamente aí, e dizer que a nossa ideia vem com o que o Robson está falando. Nós temos que reforçar mais os regionais de kart, valorizar os pilotos de kart, e eu volto a falar dos automóveis clubes, das federações, fazer elas crescerem e com isso aumentar o número de pilotos, certo? E dar mais condições, divulgar, fazer essa CBA TV CBA, certo? Ter um departamento de marketing voltado ao piloto, para ir com o presidente de clube, com os deputados, fazer lobby lá em Brasília, falar aonde tem autódromo, ir lá falar com o prefeito ou com o governador, para quem coordena, para nós reativar esses autódromos, também falar com o pessoal da imprensa, para divulgar, para ajudar mais. Tudo isso parece tão simples, mas vai dar um retorno fantástico para o piloto, e o piloto vai conseguir patrocínio, vai conseguir divulgar marca, e o nosso automobilismo vai crescer. Entendeu? Vamos dar retorno, vamos pensar primeiro no piloto, certo? Então, eu quero dizer que eu já tive dificuldade, passei por todas essas categorias e tive dificuldade sempre da questão do patrocínio. E eu tenho certeza que você, Fábio, tem, e muitos pilotos do Brasil. Então, Tenho, a com CBA tem que certeza. voltar os olhos para os pilotos, pelos que estão na ativa e pelos que vão vir. Isso aí, é uma boa. Sabe que em cima disso que você comentou, Milton, vou fazer um comentário baseado no que eu passei e nas coisas que eu ouvi indo atrás de patrocínio. Eu acho que, graças a Deus, eu posso falar assim, claro, não só eu, tem outros, mas como eu falei, eu vou citar o meu caso pessoal, eu acho que eu sou um cara privilegiado, porque desde a minha primeira corrida profissional até hoje no kart amador, eu tenho um projeto, não sei se você estava em uma das lives quando eu comentei, eu tenho um projeto de
em andamento aí de fazer um ômega só para provas de longa duração, só para provas de endurance. Então, enquanto esse projeto não sai do papel, eu estou ali treinando meu reflexo, brincando com os amigos ali no kart amador. Mas mesmo sendo no kart amador, desde a minha primeira corrida no profissional até hoje, eu, graças a Deus, eu nunca andei sem patrocínio. Nenhuma corrida. Eu nunca fui pro autódromo, cheguei lá e falei, não tenho patrocínio, eu vou ter que tirar dinheiro do bolso. Graças a Deus. Que bênção. Que bênção. Mas também não posso falar que eu ganhei dinheiro com isso e que as contas sempre foram folgadas. Muito pelo contrário, elas sempre foram no limite. Sim. Mas uma das coisas que eu sempre sinto é, quando eu chego hoje para buscar um patrocínio, por exemplo, para o automobilismo, a maioria das vezes eu escuto assim, perguntas normais que eu entendo que são do interesse do patrocinador, porque ele quer ver o retorno da marca dele. Então você chega, vai lá, conversa de patrocínio, fazer uma parceria e fala, legal, Fabio, gostei do seu projeto, mas me fala uma coisa. Qual é o público do autódromo? Já era, você já ficou vendido na primeira pergunta. Por quê? O Campeonato Paulista aqui, o regional, não tem público. Não tem divulgação para arquibancada, mesmo sendo gratuita. O Robson, que está na live, que andou comigo, a gente andou junto na mesma equipe, Campeonato Paulista, Hot Car, Força Livre. Milhões de vezes a gente foi para a pista e contava os gatos pingados na arquibancada. Então, quer dizer, você já, na primeira pergunta, o cara já te quebra um pouco. Aí depois vem, tem transmissão em algum lugar? Não. Pô, então como que eu vou divulgar a minha marca? Aí já era. O cara não tem interesse. O cara, assim, Então, você não consegue nenhuma sequência para tentar reverter. Não, mas eu tenho minha rede social. Pro cara, a minha rede social pode ter 50 mil pessoas. Ele quer ver a televisão, ele quer ver a arquibancada cheia, ele quer fazer ação lá no box com os clientes dele, com os funcionários da empresa dele. Enfim, como que você faz? isso. Por isso que tem que ser pensado, que nem o Hélio Pingo falou, nós falamos, essa TV CBA, o marketing muito forte dentro da CBA e procurar tudo que se puder de imprensa, rádio, televisão, jornal, escrito, falado, é um trabalho incessante. E dizer, vou aproveitar aqui para mandar um abraço para aquele pessoal lá de Fortaleza, o Luciane, que é o presidente da federação de lá, o Pedro Virgínio, que está com um projeto lá do Super Turismo, coisa mais linda, e o Beto Pontes, o Pimentel. Nós temos aficionados, apaixonados lá, Associação dos Pilotos, pessoal do kart, do turismo, e nós temos, que não te falei, do Fernando Monteiro ali da Paraíba, dono do autódromo. Eu desejo o mesmo sucesso para ele. Tem o Pedro Pontual lá que mora, o Joca, que moram lá em Recife, que estão torcendo pela gente. E tem esses pilotos da velha guarda, tem os pilotos que tem um grupo muito forte, que são os pilotos profissionais de competição, que eu faço parte do grupo. Então está todo mundo aí. No Rio Grande do Sul, está lá o Zóio, o Fleck, o Soldan, que tem um grupo que ama o automobilismo, lá do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho certeza que eles estão... os Jurássicos, né? Não sei se você já ouviu falar. É um grupo muito forte. Então, vamos torcer que eles continuem apoiando o automobilismo e apoiando a gente aí. Eu quero agradecer mais uma vez, Fábio, pela oportunidade e agradecer a todos que participaram. E eu sei que a live é longa, então uns assistem um pedaço, mas depois pode assistir com tempo, né, em casa. Sim. Vai dar tudo certo. Sim, vou deixar salvo lá no IGTV. Isso. E eu que agradeço aí, Milton, mais uma vez, você, tanto por estar sempre participando nas lives que eu tenho feito, mas também por ter aceitado hoje aí participar da live.
de contar um pouquinho mais aí também da sua história, um pouquinho mais dessa novela aí, CBA, que muito interessa a nós pilotos. E com certeza eu acho que eu não vou falar todos, né, porque é difícil generalizar, mas eu acredito que mais da metade dos pilotos, mais de, sei lá, 70, 80% querem uma mudança e que seja uma mudança benéfica para todos, né? Não só para um lado, né? É o famoso ganha-ganha, onde ambos ganhem, não só um lado, né? Eu gostaria de uma CBA unida, certo? E nós temos o apoio lá do Rio Grande do Sul, né, que é o Carlos, nós temos do Rubens aqui do Paraná, do Robson lá do Espírito Santo, o Djalma do Rio, nós temos o apoio lá do Pará, do Fernando, do Ney de Goiás, do Mato Grosso do Sul, que é o Coim, nós temos da Federação do Mato Grosso, que é o Fernando Schaefer, nós temos do Rio, né, que eu falei que é o Djalma. E olha, são tantas as federações que nos apoiam e, infelizmente, mesmo assim, nós perdemos a eleição. Mas estamos cada dia mais fortes. A gente, um apoiando o outro, eu acho que a gente tem condições de fazer um trabalho bom. É isso aí, vamos torcer para que tudo dê certo. Vamos torcer para que as coisas mudem, para que as coisas fiquem melhores para todos. Como eu sempre falei aqui, até pela criação que eu tive, eu acho que não pode ser um negócio onde um ganha, o outro perde, né? Tem que ser um negócio realmente para unir forças. Se um ganhar, ganham os dois. E se um, por algum motivo, perder, perde os dois. Ou seja, é estar junto, é a parceria, e quem tem a ganhar são todos, não só um lado. Todos ganham com isso, melhora para todo mundo, a visibilidade, condições para piloto, condição para autódromo, condição para público na arquibancada, para o amante, para o patrocinador, enfim. As coisas melhorando, o leque aumenta de uma forma substancial aí para todos, né? Então, Milton, mais uma vez, obrigado mesmo pelo seu tempo, por você ter aceitado, por você ter esclarecido aí para nós pilotos. Tivemos vários pilotos aí na live. E minhas redes sociais, meu canal aqui está à disposição para que você, sempre que precisar ou sempre que quiser atualizar alguma informação aí para nós, está aberto a isso, fica à vontade. Eu agradeço, muito obrigado mesmo. E vamos esperar que essa pandemia termine, que todo mundo volte a acelerar e que tenhamos se Deus público, quiser. e tenhamos público no autódromo. Um grande abraço, uma Isso aí. boa noite a todos, e um grande abraço e obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Milton. E, pessoal, amanhã tem live com o Vitor Gens, piloto da Stock, coach e tudo mais. E antes de mais nada, se cuidem, né? Como o Milton falou, a pandemia está aí ainda. Vamos se cuidar, vamos fazer nossa parte, que se Deus quiser, em breve a gente passa por isso e cada um volta às suas atividades normais, a fazer as coisas que gosta aí com mais tranquilidade. Robinho, obrigado aí pela força, por ter ficado na live aí com a gente também. Robinho, um cara sensacional. Sabe que eu gosto muito dele e espero que esteja cada vez melhor. E quando vier a São Paulo, já sabe que a gente vai fazer aquela... Vamos jantar, vamos comer junto aí, vamos jantar, vamos almoçar, vamos combinar alguma coisa aí. Com E certeza. a hora que você estiver por aqui também, Milton, faço questão de ter a sua companhia aí para a gente bater um papo. Com certeza. Um abraço para o Robson também. Tá bom? Um grande abraço, boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, Carlinhos, Giambelli, eu vou deixar salvo aqui, ó, no meu IGTV, tá? Então eu vou fechar aqui daqui a pouquinho, e aí eu já subo aqui no meu IGTV, tem toda a live aí, tudo que foi feito, foi falado, discutido, para quem perdeu, para quem chegou atrasado, ou para quem não acompanhou tudo, né? Afinal de contas, como o Milton falou, uma live normalmente, ainda mais num tema interessante desse, normalmente acaba se estendendo, né?
Eu havia combinado com o Milton de fazer uma hora e pouquinho, acabou ó, 1h50 de live. A gente sabe que as pessoas têm seus compromissos, né? Então, às vezes, não dá para acompanhar tudo, entra, sai, vai pegando um pouquinho daqui e dali. Mas para quem tiver aquele tempinho, com calma e quiser saber um pouquinho mais ou tiver oportunidade, vai lá no IGTV e assiste na íntegra, tá bom? Também fico grato aí para quem quiser compartilhar essa live, compartilhar minha rede social aí, chamando mais gente, dando dicas, sugestões aí de pilotos, de dirigentes, enfim. É como eu falei, antes de mais nada, não só para mim, mas eu sou um curioso desses bastidores e acho que muita gente também é. Então acaba sendo aí mais conhecimento para todos de uma forma mais fácil, né? Já que muitos não têm acesso a essas informações. Beleza? Obrigado a todos aí que ficaram até agora na live, que participaram. E uma boa noite a todos. Se cuidem e amanhã, 8h30, tem mais. Abraço, fiquem com Deus.